Olá, gente, eu sou Daciana Pazil e esse é mais um 10 Minutos para o Futuro. Eu tava gravando e eu tava achando que eu tava gravando e não tava gravando, né? Então tô repetindo tudo de novo. Nós vamos falar hoje sobre o intervalo entre uma depilação e outra, tá? O tempo necessário para o nascimento, crescimento e fortalecimento do pelo para ele poder ser removido novamente. Muitas clientes, elas ficam meio impacientes. Ela faz a sobrancelha hoje, aí daqui 7 dias esse pelinho já começou a nascer e ela fica tão impaciente que ela quer voltar para tirar. Ou ela quer tirar em casa. Então, eu tô olhando isso que tá filmando para não ficar falando que nem besta. Então, essa cliente vai e retira ou chega para você. Eu costumo falar que o cliente, ele não tem um curso para ser cliente, aprender a ser cliente. Muitas vezes eles não têm conhecimento sobre a fisiologia da pele, a fisiologia do pelo e nem precisam, né? Não necessariamente. Quem tem que saber disso é a gente. E muitas vezes a gente tem que educar o nosso cliente sobre determinados conhecimentos, sobre determinadas coisas que eles não sabem. E uma dessas coisas é essa questão da frequência da retirada do pelo. Tem cliente que quer retirar o pelo toda semana, às vezes com você ou às vezes em casa, e você precisa conversar com ele sobre isso. Isso já me aconteceu muito. Então, o que é que acontece? Quando você vai retirando muitas vezes o pelo do mesmo lugar, o bulbo capilar vai enfraquecendo. Logo, esse pelo vai deixar de nascer, depois de ser retirado muitas vezes. Vamos então considerar duas situações. A primeira situação, você desenha a sobrancelha e começa a retirar esse pelo várias vezes, várias vezes, várias vezes. O que é que acontece? Se esse desenho está inadequado, um desenho muito fino, eu tenho uma sobrancelha bem grossa, mas a minha designer faz uma sobrancelha bem fina, eu estou gostando por enquanto, e ela começa, tira sempre com esse desenho, tira sempre, tira sempre, tira sempre. Vai chegar um determinado momento que eu estou olhando para aqui pro lado para ver se está gravando, mas eu tenho que olhar para cá. Que esse pelo vai deixar de nascer, o bulbo capilar vai enfraquecer a ponto de que esse pelo não vai nascer mais. Então, se de repente essa cliente achar que quer deixar a sobrancelha voltar a ser grossa, por exemplo, esse pelo não vai nascer mais. Não vai ter tempo no mundo que faça esse pelo nascer de novo, porque o bulbo já morreu de tanto que foi retirado. Então, nessa circunstância, nessa situação, é um motivo para você não estar retirando tanto. Tipo, se você retira uma vez por mês, vamos dizer assim, em um ano você vai ter 12 remoções daquele pelo. Se você retira uma vez por semana, em um ano você vai ter 4 vezes mais remoções. Então você vai encurtar o tempo de vida daquele bulbo que faz aquele fio nascer. Então, por que que isso acontece? Porque a tendência muda, a moda muda. Antigamente era moda ter uma sobrancelha bem fina. E aí muita gente que tirou por muito tempo desse jeito, hoje quer deixar a sobrancelha engrossar e já não vai, já não nasce. Não é difícil você encontrar alguém com essa situação. Não nasce porque o pelo foi retirado muito daquele mesmo bulbo e aquele bulbo simplesmente morreu. O pelo não vai nascer mais, certo? Então vamos considerar agora a segunda situação. Mesmo que você desenhe a sobrancelha corretamente, está tirando só os excessos mesmo, não está afinando a sobrancelha da sua cliente, mas ainda assim existe um tempo de intervalo, de pausa, que deve ser respeitado e você, como profissional, deve orientar o seu cliente, deve educar o seu cliente quanto a isso. Quando o pelo é retirado, vamos supor, retirei o pelo hoje, daqui uma semana mais ou menos, esse pelo já vai ter nascido. Só que ele nasce fino, um pouco mais fino do que o que ele realmente vai se tornar daqui mais uns dias. Então, às vezes a cliente, por impaciência e por não ter esse conhecimento, ela simplesmente quer voltar para você e retirar aquele pelo, fazer de novo o design de sobrancelhas, ou ela quer retirar em casa. Tem cliente que quer fazer sobrancelha toda semana. E aí, quem é cliente meu, se estiver assistindo esse vídeo e já passou por uma situação dessa, comenta aqui para não passar por mentirosa, mas, gente, já aconteceu muito, de muitos casos, a cliente chegar para fazer sobrancelha comigo e eu dizer, não vamos tirar agora, vamos esperar mais X tempo. Tipo, eu poderia fazer e ganhar o dinheiro, mas não é assim que funciona, tá? Você tem que ser sempre muito honesto e muito ético com o seu cliente. Não é o dinheiro, sabe? É o cliente que tu tem que preservar, não é o dinheiro.
Porque se tu não preservar o cliente, o dinheiro para de vir uma hora ou outra. Então, explicar para esse cliente que você não pode fazer essa retirada semanalmente do pelo. Por quê? O pelo nasceu, ele ainda não se fortaleceu, é um pelo fininho, é uma pelugem, acho que é isso que se chama. E aí você vai remover com a pinça, ou seja lá o que for, quando pega nesse pelo, no lugar de remover ele do bulbo, ele vai partir. E quando ele parte, o que é que acontece? O pelo ainda está lá dentro da pele. Você acha que removeu, mas aí daqui uns dias começa a ficar aquele pontinho preto, porque aquele pelo que foi partido, ele continua crescendo por dentro da pele, mas já não está conseguindo mais sair. Então ele vai ficando encapsulado embaixo da epiderme. Eu trouxe aqui até essa ilustração para poder mostrar para vocês. Desse lado, eu sou muito ruim de negócio de direita e esquerda, mas desse lado, creio que é o lado esquerdo de vocês, tem o pelo saudável, né, que nasceu, tá ali fininho ainda, e do lado de cá tem o pelo encravado, do lado direito. Então, o que acontece? Quando o pelo nasceu, mas ainda tá fino, quando vai repartir ele ali na superfície da pele, ele se parte, né, e aí ele continua crescendo, só que dessa vez ele vai ficando embaixo da pele, e aí ele cresce mesmo, fica longo, só que embaixo da pele. E isso vai causando uma inflamação ali na superfície. E, às vezes, uma vez eu removi um pelo que tava enorme, tipo, quando eu puxei ele de dentro, ele tava, tipo, maior do que um pelo da sobrancelha normal. Então, ele tava crescendo absurdamente por baixo da pele. Então, isso é um caso bem clássico de pelo encravado. Eu tenho uma outra ilustração aqui, essa aqui mostra também essa questão, né, do pelo continuar crescendo embaixo da pele depois que é removido. Tem casos também que ele chega até a sair da pele, só que ele sai e vai nascendo meio curvo, como tá aí nesse desenho, nascendo curvo, e aí ele fura a pele por fora. Ele sai da pele, cresce, aí fica curvo e faz outro buraquinho na pele, causando também uma reação, né, uma inflamação. Então, são dois casos bem típicos de pelo encravado. O que fica crescendo embaixo da pele, ou o que chega a sair, mas ele começa a crescer curvo, e aí ele dá uma curvinha e começa a furar a pele novamente, causando aí um pelo encravado da mesma forma e uma inflamação semelhante. Certo? Às vezes até mais embaixo ainda. Tem gente que é tão crítico o caso que chega a inflamar, ficar uma espinha, uma foliculite, né? Que se chama, aquelas bolinhas de pus. E quando a gente vai olhar é pelo encravado. E é encravado por retirada em tempo curto. Então, muitas vezes, quando a gente mesmo limpa a sobrancelha, a gente vê que ficam uns pontinhos encravados porque a gente acaba quebrando esse fio. Não necessariamente porque tirou fora do tempo, mas às vezes a posição da puxada também. Então, isso deve ficar muito claro para o seu cliente. Não aceite fazer um design de sobrancelha no mesmo cliente de 7 dias. Não existe isso, tá? Orienta esse cliente a ficar pelo menos 15 dias. Porque dependendo do metabolismo de crescimento do fio daquela cliente, com 15 dias ainda nem vai poder ser retirado. Você tem que avaliar se esse pelo está muito fininho. Porque se ele está muito fininho, sem ser, porque tem gente que realmente tem o pelo fino, mas uma pessoa que tem um pelo da sobrancelha grossa e está nascendo lá os outros fininhos, é porque ele ainda está fino, ele vai engrossar um pouco. Não precisa você deixar engrossar tanto, mas aí respeita pelo menos esse tempo de 15 dias, em alguns casos até 20. De forma geral, 3 semanas aí é uma média boa para poder remover de novo esse pelo. Então, fazendo isso, você evita que que vá ficando o pelo encravado na pálpebra da sua cliente. Tem casos que você tem que pegar uma agulha, lógico que isso é assunto para outro vídeo e é uma coisa que você tem que ter o conhecimento para poder fazer. Então tem que pegar uma agulha para poder remover esses pelinhos que está encapsulado na pele, tá? Então, é isso. Vou até colocar aqui um exemplo de uma situação em que mostra pelos encravados, né, na pele. E o motivo eu já expliquei por que eles encravam. Então, não façam remoções semanais nas suas clientes. Não aceitem isso, mesmo que vai ter o dinheiro, mas não queiram fazer isso. Oriente as suas clientes, eduque suas clientes para elas esperarem pelo menos 15 dias, tá ok?